Só dando os demais Nós chegando. entra já, e nós já estamos só corrigindo aqui os probleminha técnicos. Pronto, na hora que vocês entrarem, a gente começa. Não se preocupe, não dá certo. O Jefinho dá o ok aí. Já começou a gravação, já, Jefinho. Estão me escutando direitinho aí? Me deu o retorno. Vocês aí. Estão me Já tá escutando? gravando bem. Estamos sim, Ben. Pronto. Então, pronto, já está gravando, vamos começar. Pessoal, boa noite, né? Desculpe aí o pequeno atraso, mas é porque eu tive um probleminha, que eu estava lavando os pratos, viu, do almoço aí, me atrasei. Vão dizer que é mentira não, viu? Mas é verdade, é sério mesmo. Mas também compensa o que a gente passa, né? Então, pessoal, aula passada a gente parou exatamente aqui, né? Nessa parte da criação do título. Só com relação ao pessoal que me mandou as redações, amanhã eu devolvo, viu? Eu não tive tempo de corrigir ainda nesse final de semana, porque eu estava com outras redações. Então, devolvo amanhã, com certeza eu vou devolver. E hoje à noite eu já boto outro tema, viu? Então, fique tranquilo que vai dar certo. Aqueles que falaram comigo lá no WhatsApp, eu não olhei, eu vi a mensagem, eu só não abri, porque se eu abrir, aí eu perco a noção da redação para corrigir. Para me procurar as conversas é mais difícil. Eu só abro na hora que eu vou corrigir, viu? Mas não vá pensando que é porque eu deixei no vácuo, não, viu? Diga, Letícia. Levantou a mão, Letícia. Pode falar, viu, minha filha? Qualquer coisa. Mas não é porque eu deixei no vácuo, não, viu? Eu respondo sim. Sempre que, na hora que eu vou abrir, respondo logo, viu? Mas vamos aqui, gente. Eu parei aqui na aula passada com relação ao emprego do título da redação. Gente, quando se trata de prova do Enem, o título ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório. Não é a presença do título ou a falta dele que vai fazer você tirar uma nota boa ou uma nota ruim. Não é porque você colocou um título que vai tirar uma nota boa. Ou porque você não colocou que irá tirar uma nota boa. Gente, o título ele é facultativo, né, na redação do Enem. Claro que tem alguns textos, né, que pedem o título. Aí é a opinião do professor. No caso, eu prefiro textos com títulos. Por que um texto com título? Pessoal, um texto com título ele fica mais visível, né? Um texto que você espera o que a partir do título você espera o que o seu texto vai falar. Então eu necessito sim de um título, mas que não é obrigado. Eu até falei isso aula passada, né? Empregar o título centralizado, então sempre centralizado, utilizar maiúsculo apenas na primeira letra, não botar todo maiúsculo, né? Como eu fiz aqui com esse título do meu slide aqui, coloquei todo maiúsculo, não precisa. Normalzinho, a não ser que você faça, escreva a letra maiúscula, mas aí você ainda tem que dar a diferença, né? A primeira letra é aquela caixa alta, o restante maiúsculo, mas a caixa alta só na primeira. Não pontue o título, né? Então não precisa pontuar, porque se você pontuar, corre-se o risco de alguém, né, pensar que você já é o início do seu texto, tá bom? Não pule linha, né? Foi até uma guerrinha na aula passada, a gente discutiu bastante. Eu não sei cadê o rapaz aí. Foi Raimundo, eu acho, foi? Que falou pra gente aqui com relação a que ele sempre faz, né? Ele pula a linha, pulava essa linha do início do título para o início do texto. Gente, não precisa. Então, o título, ele está logo na primeira linha do texto e logo abaixo você já inicia o seu texto sem essa história de pular a linha. Priorize títulos curtos. Por que priorizar títulos curtos, gente? Porque quando você bota um título longo, o corretor ele vai ter dificuldade para saber se você iniciou o parágrafo ou se você apenas colocou um título no seu texto. Então, aqueles títulozinhos curtos, né, de mais ou menos 2, 3 palavras. Né? Nunca trazer essa questão da questão do verbo para o título. Deixa os verbos para o seu texto, deixa os verbos para o desenvolvimento, deixa os verbos para a introdução, deixa os verbos para a conclusão. Então, o título é só uma frasezinha nominal, sem verbos, sem pontuação. Não necessita disso, tá bom? Vamos adiante. O título deve ser relacionado com o que você diz no texto. Gente, o título é a última coisa que você vai
produzir no seu texto. Por que é a última coisa que eu vou produzir no meu texto? Porque, querendo ou não, eu não posso colocar um título no meu texto que não tem nada a ver com a discussão que eu estou tendo no texto. Então, eu vou ter que levar em consideração o que eu fiz, né? O que eu trouxe dentro da minha redação. Então, quando eu termino minha redação, leio a minha redação e, a partir da leitura da minha redação, eu dou o título ao meu texto. Ah, professor, mas aí eu faço primeiro o título. Então, você está começando errado. Se você joga primeiro o título para depois trazer para a sua redação, né? Como é que eu vou nomear algo que eu não sei nem o que eu vou fazer ainda? Então, sempre nessa ótica, viu, gente? Então, eu terminei de fazer o texto, li o texto, fiz o texto bem direitinho, terminei, aí sim eu vou dar o título ao meu texto. O título pode estar em forma de pergunta. Lembra da pontuação? Pessoal, a pontuação que eu posso utilizar aqui seria uma pergunta, né? Uma interrogação. Então, poderia utilizar uma interrogação? Poderia. Mas lembrando, gente, quando você faz a pergunta aqui no título, automaticamente espera-se, né, do autor do texto que essa pergunta ela seja respondida dentro do texto, no decorrer do texto. Então, muitas vezes eu uso a pergunta, por quê? Porque eu já sei. Por que eu faço a pergunta? Porque eu já sei o que eu fiz. Então, a pergunta que eu coloco aqui no título ela está relacionada ao que eu já falei anteriormente. Por isso que ele tem que estar relacionado com o que eu digo. E se é uma interrogação, espera-se, né, do aluno que ele, por ser uma interrogação, por ser uma pergunta, ele responda. É igual você utilizar pergunta, gente, digamos assim, na introdução, por exemplo. Ah, eu utilizei uma pergunta na introdução. Professor, eu posso utilizar perguntas na introdução? Pode, sem nenhum problema. Agora, você tem que estar atento e saber de que eu vou ter que responder essa pergunta. Não, digamos assim, perguntou e logo embaixo respondeu na outra linha. Não é bem assim. Porque se for dessa forma, seria um texto, uma entrevista. Não é uma entrevista, né? Não é um questionário. Mas, de acordo com a pergunta que você faz lá na introdução, espera-se do aluno que ela seja respondida no decorrer do texto. Não necessariamente, logo, perguntei e respondi. Não necessariamente dessa forma, mas que no desenrolar do texto, do decorrer do texto, na questão da organização, né, argumentativa, sua organização argumentativa, essa resposta ela venha a fluir. Até porque você não vai fazer uma pergunta na sua introdução que você não saiba a resposta, né? Ou vocês fazem isso. Se fizer, muito cuidado. Então, quando se pergunta, automaticamente espera-se que o aluno tenha a resposta. E essa resposta eu espero que ela venha no decorrer do meu texto. Isso serve para o título também. Evitar, né, não usar verbos no título. Por quê? Porque os verbos, gente, como eu falei anteriormente, deixe para o decorrer do texto, deixe para a sua introdução, deixe para o seu desenvolvimento e deixe para a sua conclusão. Então, priorize títulos nominais. Então, títulos apenas com nomes, né? Títulos nominais. E evite artigo no título. Então, esse artigo... professor, mas o artigo, ele sempre está junto do nome. Artigo e nome, eles sempre andam junto, que é artigo e substantivo. Sim, mas eu posso evitar. Beleza? Não necessariamente. Diga aí, Ednar. Boa noite. Boa noite, professor Ben, tudo bem? Boa noite, meu amigo. Em relação ao título, ele não é obrigatório, né? E se a pessoa não colocar ele na redação, a pessoa não vai perder nota, né? Não. O título na redação do Enem, ele vai servir apenas para contagem de linha. Ele vai servir como a primeira linha do seu texto. Mas o título não vai servir nada. É produção sua para contagem de linha. Digamos, só um exemplo, digamos que você fez 7 linhas de introdução e colocou o título em uma linha. Então, o seu texto será corrigido, porque eu tenho 7 de introdução mais a linha do título. Então, vai contabilizar 8 linhas. Então, o texto será corrigido. Mas, como eu disse, e vou repetir de novo, viu, Ednardo? E fique bem ligado nisso. Não é porque você vai colocar um título que sua nota será melhor do que a pessoa que não colocou. Ou não é porque você não coloca que a sua nota também será melhor do que aquela de quem alguém
colocou. Então, ele é facultativo. Aí a opinião minha, como professor, eu prefiro um texto intitulado. Eu prefiro um texto com título. Porque é aquela história, né? O título, ele já chama a atenção do leitor, Ednardo. O título... Justamente. Ele já diz assim, é como se eu desse o spoiler do que eu vou esperar nesse texto. Então, tá lá no título. Se o título é chamativo, cara, quando você vai comprar um livro, você lê primeiro o livro para depois comprar, você vai para onde? Geralmente você lê primeiro o título. Se você achou interessante o título, aí você vai adentrar algumas informações do livro para saber se você compra. Então, na redação é do mesmo jeito. Quando o autor coloca o título que está de acordo com o que você fez no texto, quando eu leio o texto, li o seu título, pronto, já sei o que eu vou esperar no seu título. Eu já sei o seu posicionamento, já sei mais ou menos os argumentos que você vai utilizar, tá bom? Eu prefiro textos com títulos, mas como você bem falou, não é obrigatório. Tranquilo. Então, no caso, o título já indica o assunto tratado e já individualiza o texto, né? Exatamente. Então, até porque o título, como você falou aí, ó, ele está muito direcionado com o que eu falo. Ele individualiza o meu texto. É como se fosse um único. Eu sei que toda redação ela é única. Toda redação ela é única. Apesar de todas falarem da mesma temática, todas estarem tratando do mesmo tema, mas elas são únicas. E quando eu coloco um título, eu deixo ela mais única ainda. Beleza? Perfeito. Obrigado, Bento. Eu prefiro. Eu utilizo. Quando eu faço redação em algum, seja onde for um concurso. Enem não, que eu não faço mais Enem já faz um monte de tempo. Mas geralmente quando eu faço concurso para alguma banca que exige uma produção de texto, eu coloco um título, normalmente. Não acho... mas aí vai perder uma linha de texto. Eu já vi alguns professores dizer ou não aconselhar o aluno colocar porque perde uma linha de produção. Cara, eu acho tão insignificante essa questão de perder uma linha. Como é que eu vou perder uma linha se eu vou colocar algo que vai chamar a atenção para o meu texto? Eu acho que não é uma perca de linhas. Eu acho que é um ganho de informação. Mas, como você bem frisou, o Enem não é obrigatório. Não é obrigatório. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu, meu filho. Vamos adiante. Eu não sei cadê o resto. Eu não sei cadê as meninas aí que sempre falam comigo. Cadê esse povo? Bora lá, povo. Lecivânia. Giovana tá aí bem caladinha, não falou. A Lenara tá bem caladinha. Eu não sei o que vocês têm hoje. Vocês, como diz a história, vocês não são assim. Diga, Lenara. Olha, Lenara já vai falar comigo. Valeu, Lenara. Boa noite, minha filha. Boa noite. Mas caso pedir, não é nem aí, é obrigatório colocar, não é isso? Exatamente. Aí vai dar proposta de redação. O Enem nunca exigiu. Mas tudo muda. Se pedir, aí sim, é obrigatório. Ou se disser que, em hipótese alguma, dê um título, também é obrigatório você não colocar. Tá bom? Mas o Enem não tem desse tempo todinho que o Enem ele está em vigor, nunca aconteceu isso, dele exigir ou do Enem proibir o título. Nunca aconteceu isso. Pode acontecer? Eu não vou afirmar que não pode, 100%, porque tudo é uma dinâmica, tudo está muito novo. E esse ano a gente está, assim, uma interrogação do tamanho, sabe-se lá de quê, né? A gente não sabe o que esperar realmente, mas creio eu que não vai mudar muita coisa, não. Pode mudar alguma coisa no processo de correção? Todo ano muda, gente. Processo de correção de redação, todo ano ele muda. Mas aí, professor, quer dizer que a base que você corrigiu, que foi corrigida os textos o ano passado, não é a mesma base que será corrigida esse ano? A ideia é a mesma. Mas todos os anos, gente, ele passa por, digamos assim, aperfeiçoamentos. Então, todo ano é aperfeiçoado uma coisinha ali, uma coisinha que... Vou citar só um exemplo aqui. Há alguns anos, se você desrespeitasse os direitos humanos na sua redação, na conclusão, zerava o texto todo. Passou-se por um aperfeiçoamento. O que a grade específica diz?
a questão do desrespeito aos direitos humanos na conclusão do texto. Só vai zerar a competência 5. Então, aperfeiçoando sempre, sempre. Vai passar por aperfeiçoamento. Logo, logo vai chegar algumas novidades e eu já vou logo passando para vocês. Não se preocupe. Eu gosto de vocês participando assim. Giovana só fez kkk, bem quietinho. Lenara disse ok, Lenara participando. Eu quero esse povo, vai participar. Cadê a Lessivânia, hein? Lessivânia levou um chá de sumiço. Mulher, diga mesmo boa noite para mim aí, que eu já estou preocupado com você. Oi, Bento! Opa! Olha aí, rapaz. É Celivânia, que Lessivânia. Celivânia. Fala, meu Deus, me confundi com outra menina. E aí, Celivânia, como é que você tá, mulher? Tô bem, você tá bem? Tá bem, graças a Deus. Vamos passar, vamos buscar esse 1000 pontos, viu? Boa noite, gente. Gente, elaboração da tese. Pessoal, a tese do seu texto, você tem que levar em consideração de que, gente, aqui é onde está todas as minhas opiniões. Só que dentro dessas minhas opiniões, eu vou escolher uma para que eu siga o caminho. Gente, Dinato colocou, lembrando que o título é diferente do tema. O título é mais curto, exatamente. Gente, vou puxar o gancho aqui antes de voltar para cá. Valeu, Edinardo, por falar sobre isso. Gente, alguns alunos dizem assim, professor, eu posso utilizar o tema da redação, o tema que vem lá na prova, como título do meu texto? Aí eu não aconselho. Eu não aconselho. Cara, vamos ser sinceros, gente. Se você não tiver a criatividade de elaborar um título para o seu texto, você com certeza não vai ter a criatividade de fazer uma redação. É simples assim. Então, o cara que copia o próprio tema da redação como título, cara, a sua criatividade está lá no fundo do poço. E a criatividade do aluno, gente, o Enem conta bastante. O Enem conta bastante. Porque é o que o Enem quer, é sua criatividade, é como você reage às situações. É como você se posiciona em situações de conflito. Se você pegar a trajetória do Enem, você vai ver que os temas do Enem ele sempre estão voltados para essas questões sociais, as questões religiosas, as questões, digamos assim, teve uns 2 anos que desceu para essa questão ambiental. Eu lembro que teve um que falava até da seca, né? A questão da seca no Brasil. Teve um ano que tratou bastante disso. Então, se você parar para pensar, o que o Enem quer? Ele quer que você, como estudante de terceira série do ensino médio, ou concluinte de terceira série do ensino médio, seja capaz de, dentro de uma realidade dessas, você saber falar sobre o assunto. Porque a importância de sempre estar assistindo jornais. A imprensa exerce uma grande influência no comportamento das pessoas. O poder da imprensa. Pronto, aí. Edinardo já trouxe o título e o tema, tudo junto aí para que vocês especifiquem, né? Mas aí, o poder da imprensa. Ah, professor, mas poder é verbo, não sei o quê. Mas aí não está como verbo, né? Assim, Edinardo, aí está como o quê? Está como substantivo, só por causa desse artigozinho. Tá bom? Então, tem essa diferença também. Então, procure assim, temazinho, títulos curtos, 2 palavras. Vida cruel. Vida sofrida. Estou só brincando aqui com as palavras. Mas sempre nessa outra. Beleza? Então, o Enem quer que você seja uma pessoa capaz de, dentro de uma adversidade, a adversidade é o tema que ele traz para você, é a problemática que ele traz, que você seja capaz simplesmente de resolver o problema. Gente, quando eu cheguei na tese, alguns alunos, eu não sei se é o caso de vocês, queria que vocês falassem para mim. Pessoal, alguém aí tem dificuldade em realmente elaborar a tese de vocês? Se tiver, a hora é essa da gente resolver todos esses problemas. Então, a elaboração da tese, só lembrando, viu? Não só tem essa maneira que está exposta aí para vocês de elaboração de tese. Não só tem isso. Tem outras formas? Tem. Ah, professor, eu faço de outras formas e dá certo. Continue com essa outra forma. Raíssa disse que tem. Eu sim, em alguns casos. Francisco disse que tem também. Eu tenho. Pessoal. Em algumas situações eu também tenho dificuldade.
Walton, boa noite, disse também que tem dificuldade. Maria Herculana disse também que tem algumas dificuldades. Gente, para tese, qual a minha dica de tese? Professor, mas só tem essa daí? Não, olha, eu estou dizendo dica. Quando eu falo dica, tem várias outras formas. Mas vamos lá. Bruna falou também que tem algumas dificuldades. Gente, a melhor forma, a melhor maneira de se elaborar uma tese é você começar afirmando o tema. Professor, mas eu sou contra esse tema, eu vou pensando contra. Aí, meu amigo, você vai ter que negar o tema, mas começar com uma afirmativa. Por exemplo, digamos que o tema é caminhos para resolver o problema da educação no Brasil. Caminhos para resolver o problema da educação no Brasil. Gente, tá aí o tema. Aí eu pergunto para vocês, a partir desse tema, qual seria o posicionamento de vocês? Como seria que eu afirmaria isso? Que realmente há problemas ou que não há problemas? Vou partir do pressuposto que há problemas. Que existem, sim, problemas relacionados à educação brasileira. Aí vamos lá. Caminhos para resolver os problemas da educação. Vou até especificar. Caminhos para resolver o problema da educação pública brasileira. Bom, tá aí o tema. Eu posso muito bem começar assim, ó. Diante do atual cenário, onde a educação foi posta em xeque, percebe-se que há problemas com relação à educação pública no Brasil, tendo em vista o grande número de alunos que não tiveram acesso às aulas no período pandêmico. Bem como aqueles que têm acesso têm um acesso restrito com relação à educação. Pronto, minha introdução está pronta. Em um parágrafo eu vou falar dos alunos que não tiveram acesso à educação durante esse meio tempo da pandemia. No outro parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar simplesmente dos alunos que têm acesso, mas o acesso é um acesso restrito. Pessoal, quando eu falo acesso restrito, esse tema, por exemplo, esse argumento, olha, acesso restrito. Quando eu chego nesse acesso restrito, aí eu posso usar e abusar da minha argumentação. Como seria esse acesso restrito? É o acesso restrito a livros didáticos? Eu posso fugir para essa linha aí. É o acesso restrito a profissionais qualificados? Eu posso ir para aí. É o acesso restrito à escola em si? Eu tenho várias vertentes para que eu possa andar, para que eu possa dissertar. Eu, dentro, fosse fazer essa redação com esse argumento daqueles alunos que têm acesso, mas esse acesso é um acesso restrito, eu ia para a infraestrutura da escola. Porque, pessoal, quem aí estudou a vida todinha em escola pública? Raíssa disse, arrasou. Valeu, Raíssa, obrigado. Em geral, a tese é apresentada logo na introdução e continua a ser trabalhada ao longo do texto. Exatamente, Edinardo. A tese está lá na introdução. Maria Herculana disse que já estudou, Lenária disse que sim, Alessandra disse que sim, Francisco Rodrigues disse, pessoal, eu também estudei minha vida toda em escola pública. Eu vim ter a oportunidade, pronto, a vida toda. Eu só estudei uma série. Foi a terceira série de ensino médio de escola particular. Gente, eu vou ser sincero para você. O abismo, naquela época, viu? Não é que eu seja muito longe, é muito velho, não, mas foi 2003, acho que foi, por aí. Então, o abismo, ele é enorme, gente. Enorme. Então, quando eu me refiro aos alunos que têm acesso, mas o acesso ele é restrito, por exemplo, gente, vocês aí da escola pública, vocês já entraram na escola de vocês tem laboratório para vocês fazerem as suas aulas de química, vocês fazerem suas aulas de física, um laboratório de informática para vocês fazerem pesquisas quando precisa, quando necessita aquela aula, digamos assim,
que o professor quer que você realmente ponha a mão na massa, pesquise. Vocês têm isso? Então, se vocês não têm, a Lenara já adiantou. Eu não tive. Edinardo disse que aqui tem. Ô, Edinardo, que ótimo. Que ótimo. É em Riacho, né? Que ótimo que tem. Mas eu acho que é uma realidade um tanto quanto fora do normal, viu, Edinardo? Não é sempre. Ou não são todas as escolas. Quer ver, se você tiver essa informação, você passa para mim. Se todas as escolas daí seguem essa mesma, digamos assim, esse mesmo caminho que se seguir, está de parabéns. Diga aí, Walter. Na minha tem. Só que como ela começou a funcionar há pouco tempo, ainda estão montando. Pronto. É aquela história. Muitas vezes tem o material, né? Tem os computadores lindos, maravilhosos, mas nunca foram ligados. Por exemplo, eu dei aula numa escola aí perto de vocês, né? Do pessoal de Riacho aí, Itaú. Eu dei aula na escola Itaú que tinha lá um laboratório com 40 computadores. Quando eu cheguei lá um dia, eu fui fazer... a verdade é essa, eu pensava que era para usar. Eu peguei a galera, a meninada do 6º ano, os bichinhos, tudo assustado ainda, né? Chegando na escola, tudo assustado, eu fui, bora lá, gente, vamos lá para a sala de informática. A aula hoje vai ser lá na sala de informática. Nós vamos começar a mexer, a funçar lá nas coisas. Cheguei lá na direção para pedir a chave. Aí a mulher foi e disse, não pode não. Eu disse, vai. Não pode, não, porque eles não... Onde se levar para lá, esses alunos vão quebrar, vão mexer. Eu digo, e é para que eles servem? Esses computadores não é para mexer, não? Não é para usar, não? Voltei com o rabinho entre as pernas. Então, muitas vezes tem, mas não é usado. Aqui tinha, mas infelizmente não funciona mais, Raimundo disse. Eu sempre fui curioso, por isso levava carão. Na que eu estudei 6º ao 9º, não deixava a gente usar. Tá aí, ó, Valto acabou de citar o exemplo que eu passei. Eu passei como professor, isso. Eu passei como professor. Constrangidíssimo. Eu não sabia da política da escola. Cheguei novato, né, na escola, querendo mostrar serviço. Mas não é porque eu era novato que queria mostrar serviço, não. Porque realmente, se me oferece, se tem, então vamos inovar. Gente, é mais fácil a gente aprender mexendo, pesquisando. Pronto, se eu disser assim, pessoal, vamos aqui. Olha, a aula de hoje vai ser... Nós vamos pesquisar aqui, cada um aí na sua casa, no caso, nós estivermos na sala de aula, cada um aí no seu computador vai pesquisar um tema e vai criar uma tese em cima desse tema, para expor aqui. Não seria bem mais lúdico do que eu dar um tema e vocês criarem? Então, é dessa forma. Tá entendendo? Então, esse seria o meu caminho com as dificuldades, né? Que tem acesso à escola, mas com restrições, algumas restrições. Esse foi só um dos exemplos que eu citei. Então, muitas vezes, não tem. Muitas vezes, como está aí, já a Valton até falou, né? Tem os computadores, mas não deixa usar. Então, para que tem? Só para dizer que tem? Valton colocou, já cheguei a ouvir que a escola não tinha obrigação de imprimir uma folha para o aluno. Cara, se a escola não tem a obrigação de imprimir, é o fim do mundo, é o fim do poço. Então, é bem típico, isso aí é bem típico, viu, Valdo? Isso aí não é, digamos assim, como você diz, não é um caso perdido, não. Sempre acontece essas coisinhas, Mas que não é, gente. Diga aí. E o pior é que a professora tinha falado lá com ele, tinha autorizado, não era nem a folha completa, era só um lado da folha que já estava até usado. Ele imprimiu para mim. Quando eu ia saindo da escola, ainda ele me chamou e perguntou se aquela folha era para um trabalho mesmo. Mas, rapaz, são essas coisas, Walter, e os demais, que às vezes me irritam no processo educacional. Gente, no mínimo, a escola tem que dar o quê? Tem que dar suporte, no mínimo, tem que ter isso. Então, quando eu me referi a esse tema, dos recursos, você ter acesso mais limitado, seria isso. E voltando ao argumento anterior, que foi o primeiro argumento que eu dei, eu falei da questão dos alunos que não tiveram
acesso à educação neste período, aí fica fácil falar, gente. Aí fica fácil falar. É porque não tem uma internet, é porque não tem um computador, é porque não chega a internet na minha casa. Primeiro, tem duas situações. Eu não tenho condições de pagar um plano de internet. Outro, ou na minha cidade, na minha casa, no meu sítio, que muitas vezes esses o aluno também mora no sítio, eu morava no sítio. Eu morava no sítio, na minha vida toda. Então, não chega o sinal de internet na minha casa. E aí? Deixa eu só dizer o que Maria colocou aqui. Acho muito chato em relação a imprimir algo na escola. Muitas vezes presenciei e levei um não. Pois não se cale, Maria. Você diga assim, tem a obrigação sim de imprimir. Eu tenho medo de perguntar, mas sempre sobrava para mim, pois, de acordo com os meus colegas, eu era ababada pela diretora. O jeito era aí. Aí, Alessandra, pronto. Quem conhece a Alessandra, se chega a ela aí, vai lá, Alessandra, imprime essa folhinha para mim aí. Mas, brincadeiras à parte, né, gente? Mas é obrigação da escola, gente. É obrigação da escola. Então, se eu tenho um trabalho para ser impresso, a escola tem que imprimir. Muitas vezes a própria escola não tinha condições. Acontece. Acontece dessa forma também. Acontece sim. Mas, se você parar para pensar, Raimundo, melhorou bastante. A situação da escola melhorou bastante. Melhorou muito. Aquela história de não ter dinheiro, que não tem. Só precisa ser bem investido. Diga aí, Raimundo. Tipo, no caso aqui, vou citar o exemplo da escola estadual daqui. Teve um tempo que os alunos eles tinham que ir merendar em casa, porque não tinha condição da escola da merenda. E muitas vezes tinha trabalhos que precisavam de cartolina ou imprimir qualquer coisa na secretaria, não tinha aquele material disponível para os alunos. Aí muitas vezes os alunos achavam que era a própria secretaria que não queria dar, mas não tinha, né? Mas acontece. Aí, ó, Lenara colocou aí um exemplo bem prático, né? Duas realidades que não deveriam ser realidades diferentes, porque todas fazem parte da educação. Por exemplo, ela falou aí que o município sempre dava material para fazer, dava tudo. E quando foi para a escola do estado, né, estadual, não tinha, né? Não dava esse suporte. Mas deveria. No meu caso, foi o contrário, Lenara. Pronto, já foi o contrário. O município não dava e o estado dava. Mas, só para vocês verem que, a partir de uma pequena introdução que eu fiz com vocês, né, uma pequena introduçãozinha, olha aí o monte de comentários que a gente ganhou, olha aí o monte de posicionamento que a gente ganhou. É assim que funciona o processo de aprendizagem. Pessoal, vou aqui para uma outra forma de começar uma tese. Gente, eu tenho essa forma aqui também. Eu gosto dessa forma aqui. Eu vou confessar que eu sou um pouco caído por essa tese aqui. Esse formato de tese. Adorei a que eu fiz, né? Logo também eu fiz. E acho que Raíssa também adorou, que ela botou, arrasou. Espero que tenha gostado também. Que é começando com uma afirmação. Mas eu gosto dessa daqui também, gente. Partir, ó, do mundo ideal para o mundo real. Gente, são duas situações. Como é que isso funciona, professor? Vamos lá. Qual era o tema? Caminhos para resolver, ou caminhos para resolver a problemática da educação pública no Brasil. Gente, eu vou começar por aqui, ó. Pelo mundo ideal. O que seria o mundo ideal? Gente, em um mundo ideal, como seria a educação em um mundo ideal? Diga aí para mim. Pode abrir o microfone e falar, viu? No mundo ideal, como seria uma educação de um mundo ideal? Seria boa? Educação de qualidade. Qualidade. O que mais? Efetiva, né? Cada professor na sua área. Isso, Maria pegou pesado. Maria, eu já dei aula, sabe de quê, Maria, na minha vida? Até de inglês. Pode um negócio desse? O que eu sei em inglês é o verbo to be, porque eu passei o meu ensino fundamental todo estudando esse danado. E eu tive que dar aula e tem a coisa, se vire. Eu digo, agora deu certo. Ele soltou na minha mão e disse, pronto, aí, você vai ter que dar aula de inglês. Eu digo, pronto, lascou.
fosse menos de espanhol, né? Que é mais, mas também era ruim do mesmo jeito. Inglês, filosofia, sociologia, ensino religioso. Mas, rapaz, eu disse uma coisa, você escolheu um cabo muito bom para dar aula de ensino religioso, viu? Então, tudo isso eu já passei dentro onde as escolas têm materiais para alunos, educação igualitária para todos, cada professor na sua área. Gente, vou começar aqui minha introdução com esse mundo ideal. Olha como ficaria mais ou menos a minha introdução. O tema é caminhos para resolver. Tem um professor que ensina 3 matérias. Pronto, esse cara aí esse professor aí ele merece um Oscar, a verdade é essa. É um gênio esse rapaz. Ele é igual aqueles professores polivalentes, né? Até o 5º ano, eu acho, que até o 5º ano, que são todas as disciplinas. O professor polivalente, ele sofre, viu? Ele sabe de tudo, tem que saber de tudo. Então, vou começar aqui mais ou menos por esse mundo ideal. Como seria o mundo ideal? Gente, comentário genérico, mas não necessariamente ligado ao Brasil. Pode ser aquele comentário genérico relacionado ao assunto de forma geral. Por exemplo, esse mesmo tema, caminhos para combater ou para resolver os problemas da educação pública no Brasil. Vou começar. Países, né, diante do cenário, né, diante do cenário, vamos lá, vou começar assim. Países que crescem financeiramente, crescem educacionalmente, são países que incentivam e apoiam a educação de qualidade. Países de primeiro mundo têm uma educação igualitária para todos. Olha, mundo ideal, viu? País que investe na educação, países que têm educação igualitária, países que têm essa questão da educação como foco principal. Aí, de novo, países que investem na educação são países que trabalham para um futuro melhor. São países super desenvolvidos com igualdade de educação para todos. Com atitude de país do primeiro mundo. Aí vou trazer para cá, diferentemente do que acontece no Brasil, onde a educação é defasada, pois alunos não têm acesso a aulas 100% remota por não ter um aparelho telefone, bem como tem acesso, porém, com restrições. Olha aí, eu comecei no mundo ideal, mostrei as qualidades do mundo ideal, o mundo ideal, aquele país onde traz e trata a educação de qualidade, trata a educação com seriedade, trata a educação com maestria, diferentemente de onde? Do Brasil. Qual é o tema? Problemas na educação brasileira. Diferente do Brasil, onde a educação está sucateada. Ficou evidente na pandemia, gente. Gente, sejam sinceros. A gente sabia que a educação tinha problemas, não sabia? E a gente sabia que a saúde tinha problema. Mas essa pandemia ela veio para escancarar o negócio. Então, mostrou o que a gente sabia, só não sabia que era tão grande o buraco. E a gente viu que agora é grande o buraco. Gente, eu vou perguntar aqui a vocês. Se puderem me responder, me respondam. Não é obrigado me responder. Gente, vocês estão tendo aula, aqueles que ainda estudam, né? Os que já terminaram, claro que não. Mas vocês que estão terminando o ensino médio, vocês estão tendo aulas no ano de 2020 ou só as aulas do cursinho? Me digam aí para mim. Eu tô. Tá? Eu também estou tendo aula. Tá tendo? Quem mais? Eu estou. Pronto. Gente, vocês começaram desde o início do ano ou não? Edinardo, eu perguntei se as pessoas que estão estudando ainda, o terceira série do ensino médio, se já estão tendo aula. Ou só as aulas do cursinho. Thalita disse que não. Thalita, tem mais ou menos a base quando vocês começaram? Mais ou menos o mês que vocês começaram? A Alessandra disse que está tendo aula. Gente, como é a aula de vocês? É aula igual aqui comigo? O professor entra na sala,
Senta o bumbum na cadeira e vocês também têm essa aula completinha ou não? Diga aí. Depende, né? Tem professor que coloca só os vídeos, aí a gente assiste, faz atividade, e tem uns que faz reunião pelo Meet e que nem aqui. Pronto, olha. Diga aí, Gabriel. Na minha, eles... Só um momentinho, No meu caso, eu não considero aula, porque no meu caso só tem 2 professores que apresentam a aula. Então, eu acho que passar uma atividade e pedir para o aluno se virar, eu não considero aula. Diga aí, Walter, que estava falando? Na minha, a gente tem aula de segunda a sexta, só que é presencial. É como essa, só que tem um limite de 1 hora, ele não tem o... Tá vendo aí a diferença? Gente, tá vendo o rombo, como ele é grande? Gente, eu vou ser sincero com vocês. Esse conteúdo que vocês perderam, ou que vocês estão perdendo ao longo dessa terceira série do ensino médio, vocês nunca irão recuperar. A não ser que você senta a bundinha na cadeira, em casa, sozinho. Como, acho que foi... eu não sei, esqueci o nome que falou anteriormente. Até isso não considera aula, a não ser que você vai estudar sozinho. Eu também não considero, viu? Eu também não considero. Ano passado teve aula a partir da metade do ano, olha. Perdeu metade do ano. Gente, então é muita defasagem. Esse ano começamos em janeiro. E bom, outras escolas nem começaram. Minha esposa aqui, ela dá aula na escola pública do estado, aqui da minha cidade. E lá não começou. Lá está sendo igual a que a amiga falou aí em cima. Posta atividade, recebe a devolutiva desses meninos, posta um vídeo e vamos levando. Será uma das piores gerações, não por culpa nossa, e sim pela pandemia. Concordo, Pedro. Concordo em partes. Em partes. Mas que vai ter um grande problema, um grande retrocesso. Vai ter sim. Vai e vai. Eu estou ficando sem juízo. Muitas vezes os vídeos, nem é eles que gravam, eles pegam no YouTube e tal e jogam lá pra gente assistir, entendeu? Não é com a explicação dele. Não estou dizendo que acontece. Não tô desse jeito, ela pega os vídeos da internet e bota. Pronto, Eric, não estou dizendo, e Kátia que falou anteriormente, não estou dizendo que isso acontece com todos os professores, mas muitas vezes ele, professor, nem vê o vídeo. A verdade é essa. É dura a realidade? É, mas é assim. Na escola que eu estudo, terminei o 2º ano esse ano, e já estou no 3º ano, e está muito apertado. Os bimestres estão voando. Apenas mandam os links. Pronto. Eu dou aula no SESI em Mossoró. Gente, lá é 6 aulas diárias. De 7h15 às 12h30. O aluno acompanha do mesmo jeito. Metade da turma na sala, metade da turma em casa. Ou próxima semana, metade de casa vem, a metade de sala fica. Beleza? Então, é muito complicado. Mas que bom que vocês ainda estão tendo aula. Há alunos que não têm essa chance de vocês. Tem alunos, eu conheço alunos que entram em contato comigo pedindo ajuda, um socorro, porque querem fazer Enem no final do ano e não tem um norte. Não tem para onde ir. Muitas vezes eu fico assim, né? Não posso ajudar, que eu não posso. Eu tenho, como vocês sabem aí, eu não escondo minha rotina de ninguém. É de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Essas redações de vocês é um tempinho, 1 horinha. Na hora do almoço eu corrijo uma redação, 2, comendo e corrigindo uma redaçãozinha. É assim que funciona as coisas. Então, muitas vezes eu não posso ajudar, mas eu tenho esses relatos, tá bom? Mas que bom, pessoal, aproveitem as aulas de vocês, perguntem aos professores, do jeito que vocês fazem aqui, ó. Veja, do jeito que vocês são aqui, perguntem mesmo. Nós, professores, estamos aqui para isso. As minhas são de 2 a 4 horas por dia. E de 3 em 3. Semana tem simulado. Pronto, de 3 em 3 semanas tem simulado. Ótimo, Val. Que bom. Essa questão do simulado é algo que é benéfico. Beleza? Mas, como eu disse a vocês, 2 formas de começar a tese. Aí fica a critério de vocês. Situar o mundo ideal, aquele mundo que investe na educação para ter um retorno futuro, investe na educação para ter uma sociedade
capaz de trabalhar, uma sociedade capaz de se sustentar, diferentemente do Brasil atualmente. Pessoal, não vamos maquiar. Estou falando de educação pública. Não vamos maquiar. Gente, nosso Estado, nosso Brasil, não investe na educação. Infelizmente, não investe. Aí você vai lá, eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, gente. Me digam aí. Estão acompanhando os noticiários? Vocês viram o que o ministro... Sim. O que aquele rapaz que se diz ministro da Educação soltou? Como foi a pergunta, Bento? Se vocês escutaram que o ministro da Educação soltou, a pérola que ele soltou esses últimos dias, com relação aos alunos que têm alguma deficiência. Cara, saiu da boca dele que o aluno com deficiência atrasa os outros alunos, gente. Aí eu pergunto a vocês, gente, num país onde o ministro da Educação pensa dessa forma, o que eu vou esperar da educação desse país, gente? Tem condições um negócio desse? A gente passou a vida todinha reprimindo. Quando começou-se a ganhar, digamos assim, um fôlego, a questão da inclusão. Gente, a palavra da vez é inclusão. Quando começou-se a ganhar a inclusão, aí vem um babaca desse com uma história dessa. Cara, sinceramente, é como vocês disseram aí, né? É um absurdo. É um absurdo. Gente, não existe isso não, gente. Eu, graças a Deus, tive e tenho o prazer de dar aula para crianças especiais. E pense numa galera que contribui. Claro que do jeito deles. Eu não vou cobrar de um aluno com deficiência do jeito que eu cobro de um aluno normal. Não vou fazer isso. Mas, da forma como ele absorve, ele tem o ganho dele, tem a resposta dele. Beleza? Diga aí, Francisco. Ô, Bento, mas na elaboração da tese aí, eu não tenho que citar no mundo real, não, o que estão vivendo, não? Pode, porque quando você traz, quando você diz que no mundo ideal é aqueles países de primeiro mundo que investem na educação, tem prioridade na educação. Aí quando você vem para o mundo real, diferente, aí você cai no tema, diferente de onde? Do Brasil. O tema não é educação pública no Brasil? Diferente do Brasil, onde as escolas públicas ou o ensino público enfrentam diversos problemas. Entendeu? Então você cita o mundo... Então, no caso, eu posso citar os dois. Não, você tem que citar os dois. Você tem que citar os dois porque esse mundo real é a sua realidade. É a realidade do tema. Beleza? O mundo ideal... E o mundo ideal é para o que o que seria realmente ideal. É o que seria o ideal para que... É como se fosse a resolução do seu problema, o mundo ideal. Então, pronto, o mundo ideal é aquele... Aí eu poderia começar, O que poderia resolver o problema. Por exemplo, países que investem na sua educação são países de primeiro mundo, são países desenvolvidos, são pessoas que... Tem pessoas que a educação ela é igualitária para todos. Aí, isso é o mundo real. O mundo ideal, desculpe. Diferentemente do Brasil. Aí cheguei no Brasil, onde a escola pública, o ensino público, enfrenta diversos problemas. Dentre eles, vou até citar o que vocês colocaram aí nos comentários de vocês. Dentre eles, professores que dão aula de disciplinas que não são formados para isso. É um dos problemas. Beleza, Francisco? Respondido aí? Eu tenho que citar os dois. Pronto, ok, mesmo. Eu tenho que citar os dois. Esse mundo real é onde o seu tema está inserido. O professor serve para qualquer tema? Serve. Serve para qualquer tema. Se fosse, por exemplo, a questão do meio ambiente. Vamos arrumar aqui um tema bem dinâmico. Por exemplo, uso consciente da água. Pronto. Tá aí o tema. Então, uma sociedade que se preze, mundo ideal, uma sociedade que se preze, utiliza os recursos naturais de maneira prudente. Dentre elas, a água. Diferentemente da atual sociedade, aí cheguei no mundo real, onde
utiliza esse bem tão precioso. Qual é esse bem tão precioso? A água que eu citei anteriormente. Utiliza esse bem tão precioso de maneira errônea, gastando sem preocupar-se que possa vir a faltar. Beleza? Olha, se tem o mundo ideal, que é aquele mundo que se preocupa com os recursos naturais, cuida da água e tudo, e se tem o mundo real, que é aquelas pessoas que não estão nem aí. Beleza? Deixa eu só dar uma passadinha aqui nesses comentários. Entendido, né, Francisco? Pode perguntar se não entendeu, viu? Pronto, Ben, tá entendido. Pronto. Cadê? Deixa eu só ver aqui. Ih, é muita coisa, mas vamos lá. Está aí um dos motivos no qual eu sempre falo, não duvido mais de nada que envolva o Brasil no meio. Eu acho que é com relação ao que eu falei anteriormente. Me diga se eu estou errando ou se não é isso. Só piora a cada dia. Um absurdo. E também falaram que eles precisam receber benefícios por terem deficiência. Cara, aí é demais, né? Concordo, Valéria. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: o governo não educa, não dá educação, porque a educação derruba o governo. E não tem como não concordar. Exatamente. O governo que quer pessoas leigas que são fáceis de serem manipuladas. Aí vocês foram direto ao assunto. O ministro que está nos atrapalhando apenas. Mas na boca deles, Ana Flávia, a educação está do jeito que está por causa do professor, viu? Isso é a boca dele, o pensamento dele, desse louco aí. Concordo, Roberto. Não, pessoal, aqui não estou levantando bandeira nenhuma. Mas se vocês quiserem saber meu posicionamento com relação a esse governo que está aí, eu sou contra. Mas eu não estou levantando bandeira, eu estou só citando fatos que estão aí para todo mundo ver. Para que não haja confrontos. Isso. O governo só investe em algo que traga recursos para eles, com certeza. O ministro da Educação falou que a universidade é para poucos. Eu fiquei tipo, como assim? Essa frase e esse pensamento são tão problemáticos. Eu não vou dizer problemático não, Roberta. Eu vou dizer egoísta. Essa frase ela é egoísta. Quem disse que a universidade é para poucos? Não existe isso não, gente. Não existe isso não. A universidade é para quem quer. É uma vergonha o ministro falar isso, mas fala, né? Infelizmente, pronto. Então, correu muito aqui a participação de você. Aí o homem fala que o negócio desse é cada um. Não, gente, é como eu disse, o problema é lá de cima. Então, agora vocês mataram a charada da coisa. Por que não se investe em educação no Brasil? Porque eu não quero pessoas pensantes, eu não quero pessoas críticas, eu não quero pessoas que saibam falar, que saibam indagar. É mais fácil o quê? As marionetes. É uma vergonha ter um ser humano desse como ministro. Acontece. Fazer o quê, né? Mas cabe a nós, né, abrir os olhos quanto antes e discordar. Gente, o que a gente pode fazer é discordar. Temos Bolsonaro. Pronto, piorou, Valéria. Pessoal, brincadeira. Se quiser me tirar de tempo, é só falar de Bolsonaro. Eu fico pé da vida. Meu Deus do céu. Eu respeito todo mundo que o defende. Eu não concordo, respeito, né? Tenho a opinião de cada um, mas brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, é o que a gente tá vendo, é um descaso, infelizmente. A redação fora Bolsonaro, se botar, se lasca, viu? Não bota isso não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, pessoal, espero que eu tenha respondido a Francisco, né? Então, se eu optar por esse modelo de tese, começando pelo mundo ideal, para depois cair no mundo real, que é exatamente onde está o tema, e eu faço, beleza? Posso passar, gente? Pessoal, estão entendendo direitinho? Então, no caso, Bento, é aconselhável começar com o mundo ideal, né? Você leva a discussão para o mundo ideal. Como seria esse mundo ideal? Com educação para todo mundo, com o professor valorizado, com o aluno com direito, com direito à educação, seja ele rico, pobre ou classe média, tá entendendo? Só que aí quando eu começo nesse mundo ideal, lindo, maravilhoso, só que eu tenho que voltar para a minha realidade. A realidade é onde o tema está inserido. E o tema está inserido na problemática com relação à educação. Então, o mundo ideal tem educação para todo mundo. No mundo real, não tem. Beleza?
Então, saber sempre fazer essa diferença aí, essa distinção. Eu adoro você. Fala-me, Deus. E foi isso aqui, ó. O ministro da Educação também falou que não adianta ter diploma de universidade, pois não tem emprego. Lógico, eles não fazem. Gostei do debate, abriu um debate bastante. Vou passando, viu, gente? Pessoal, essa parte aqui eu já vou passar só um pouquinho por cima, porque eu já falei para vocês. Você tocou no meu ponto fraco. Vala-me Deus. Pessoal, com relação a esses caminhos aqui, eu já falei, vou falar bem por cima, né? O tema, a tipologia, a estrutura, a coesão e a coerência. Pessoal, o tema e delimitação do tema. Gente, quando você pegar um tema complexo, né, um tema grande, por exemplo, o Estado caminhos ou saúde brasileira. Saúde brasileira. Problema ou solução? Pronto. Gente, eu posso trazer esse tema delimitando ele, eu posso trazer ele para uma temática que foi bastante discutida. Não sei se vocês estão por dentro. A questão de acabar com o SUS. E aí? Vocês acompanharam essa relíquia também do nosso presidente aí? E Jefinho é doidinho aí por ele. Gente, o SUS não é essas coisas todas, viu? Tem problemas? Tem, mas imagina aí, hein, Jefinho? Tô brincando, Jefinho. Imagine aí, gente, uma pandemia dessa, se nós não tivéssemos o SUS para cuidar da gente. Como é que a gente estaria? A Alessandra colocou, Bento, no caso, coloca na tese os dois pontos, mundo real, mundo ideal e mundo real. Ou só, os dois, Alessandra. Se você for fazer o paralelo entre os dois, você começa com o mundo ideal e depois cai no mundo real. Que exatamente o mundo real é o que você vai desenvolver no seu texto. Você está só mostrando como seria o mundo ideal, lindo, maravilhoso, onde todo mundo tem educação igualitária. Depois cair no mundo real, que é a problemática da educação, beleza? Coloca os dois. Beleza? Eu gosto da... Ei, vamos aqui, deixa esse negócio de Bolsonaro para lá. Mas... Por favor, assunto, eu já estou estressando. Para aí, gente. Brincadeiras à parte. Agora vamos voltar aqui ao nosso foco. Então, essa questão, se for um tema de saúde... Se for um tema de saúde, por exemplo, então eu posso trazer essa questão para a saúde pública? Posso trazer... até ele chama a saúde alternativa, que são os planos de saúde. Nem todo mundo tem. Se eu não me engano, eu vi uma pesquisa que só... Acho que 27% da população brasileira tem um plano de saúde. 27% da população brasileira. Gente, é muito pouco. Então, é muito pouco a questão da saúde pública. Ah, professor, mas aí essa saúde alternativa, que é exatamente os planos de saúde, muitas vezes a gente não tem condições de pagar. Não tem condições. Beleza? Então, eu vou delimitar esse tema. Então, a tecnologia. Gente, se o meu tema é tecnologia, olha, é um tema abrangente, é grande. Eu vou delimitar a tecnologia onde? Eu sei falar da tecnologia na educação. Então, tecnologia na educação, eu vou delimitar. Eu sei falar da tecnologia nas escolas públicas do Nordeste. Delimitei mais ainda. Gente, eu sei... Então, eu sei trazer essa delimitação do tema. Então, eu fui muito mais delimitado. Então, muitas vezes, traz essa questão da tecnologia, que é um macro tema. Então, isso aqui é macro, ele é um grande tema. Mas eu posso delimitar na educação, nas escolas. Então, se eu delimitei na educação, aqui eu delimitei mais ainda, ó, nas escolas públicas do Nordeste. Pessoal, como vocês enfrentam, né? Posso citar no mundo ideal dos Estados Unidos ou qualquer país. Não tem o SUS e no mundo real tem, no Brasil. Pronto, pode.
Gente, independente de países, pode citar o que você quiser. Agora sim, Maria Herculana, eu vou dar uma dica. Se eu for partir para aquela tese do mundo real, e do mundo ideal e do mundo real, não precisa citar nome de país. Você só cita que países que se importam com a educação, se importam com a saúde pública, por exemplo, com a saúde, são países de primeiro mundo. Diferentemente do Brasil, onde tem uma saúde pública sucateada, e assim sucessivamente. Não precisa necessariamente citar o nome do país lá na sua introdução. Pode até durante o texto, né, no decorrer do texto, você encontrar uma forma de trazer essa discussão mais a fundo. Mas o mundo real, o mundo ideal é aquela generalização. Eu não vou, digamos assim, dar nome aos bois, tá bom? Então é mais geral, é mais você falando de forma generalizada. Países que investem na educação são países bem-sucedidos, países. Diferente do Brasil, que não investe. Então, estou generalizando. Não preciso dar nome. Entendido? Deixa eu ver quem foi que me perguntou. Maria Herculana, me deu o feedback aí. Entendeu, minha filha? Então, não necessariamente... Entendi, obrigada. Pronto, você vai tipo generalizar mesmo. Só generaliza, tá bom? Vamos lá. Gente, tecnologia, de novo, outra delimitação. Gente, eu posso falar da tecnologia onde? O aumento do uso da tecnologia em escolas públicas do Nordeste, o uso da tecnologia para tratamento de doenças de terceira idade. Gente, tudo isso é delimitação. Eu estou delimitando o tema. Então, quando você pegar um tema grande, gigantesco, por exemplo, o tema que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Gente, eu conheço a realidade do Nordeste. Eu sei que o Nordeste não tem cinema nas regiões afastadas. A Pudi, por exemplo, não tem. Acho que me corrija se eu estiver errado, o pessoal aí de Riacho da Cruz. Tem cinema aí, gente? Em Riacho da Cruz? Ou não? Ou só aqui? Tem não. Só não, quando o grupo de organizava. Só às vezes a escola organiza, né? Tem aquelas salinhas de cinema organizadas que acontecia muito assim nas turmas. Quando queria arrecadar um dinheiro, né? Um negócio. Esses programas sociais. Aí organizava uma salinha de cinema. Pronto. Eu sei dessa realidade, gente. Então eu vou falar da falta desse cinema, da falta do acesso ao cinema. Gente, cinema é cultura. O cinema é cultura. Já fui, viu, Valéria? Já tive o prazer... Porque todo ano eu tô lá, lindíssima. Olhando as apresentações, comendo muito, andando no trenzinho. Mentira, ninguém me deixa andar no trenzinho. Já tive o prazer de ir lá, espero esse ano retornar. Até tomara que a pandemia já tenha mais cessado um pouquinho, mas fiquei muito triste, né? Recebi a notícia hoje à tarde que já está foi detectado esse vírus, o Delta, né? A variante Delta já está circulando aqui no Rio Grande do Norte. Foi em Natal o caso. Um caso, né? Então já fiquei... que a pandemia acabou. Já fiquei um tanto quanto triste, né? Porque está voltando, infelizmente, né? Mas o pior é que não está voltando, não. Eu vou tomar amanhã, em nome de Jesus. Eu tomo a minha segunda agora, do dia 1º até o dia, do 1º ao dia 6, para tomar minha segunda dose. Eu já tô doido que... Ó, mas a minha era hoje, mas foi adiada para amanhã. Pronto. E ainda quer suspender o uso de máscara. Vi também isso aí, viu? A suspensão do uso de máscara. São situações que nós... como o Ednardo falou, gente, a pandemia não acabou não, gente. Tá aí. Ela continua aí. Ah, mas eu tô vacinado. Sim. E daí? Eu tô vacinado, mas eu vou dar minha aula... Onde eu chego, vou dar minha aula. Se eu vou tomar água, eu saio da sala, tiro minha máscara fora da sala, tomo minha água, reponho minha máscara e volto. Porque eu estou me protegendo e protegendo os meus alunos. Então, os cuidados continuam, do mesmo jeito, mas é aquela história, né? O golpe tá aí, cai quem quer, é assim? Então, cidade pé junto.
Vamos lá. Gente, a proposta de redação de vocês, ela vem basicamente dessa forma aqui, olha. Para que nós não precisemos ou não temos como confundir com aquela frase de segurança que eu citei para vocês aqui, que alguns alunos, não é corriqueiro, mas acontece, alguns alunos muitas vezes confundem aquela frase de segurança da capa do caderno de questões como se fosse o tema da redação. Gente, quando eu falo em tema, ela está bem explícito, desse jeito aqui, ó, proposta de redação. Então, como é que ela vem para a gente? É a partir da leitura dos textos motivadores, com base no conhecimento ou nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, espero que sejam muitos, redija um texto dissertativo e argumentativo em modalidade o quê? Escrita formal da língua portuguesa. Gente, é aquela modalidade que vocês utilizam, né? A vida toda. Utilizam? Mentira. Quando nós estamos com nossos amigos, nós nem lembramos da norma culta. Sobre o tema, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Gente, esse tema aqui saiu alguma coisa? O que vocês me dizem? Vocês aí, saiu alguma coisa sobre esse tema aqui? Ou não? O que vocês têm a me dizer? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que vocês falariam? Saía? Roberta disse que sim. Só Roberta? Bruna também disse. Gente, aí para vocês, existe essa intolerância religiosa? Walton disse que sim. Existe, gente, essa intolerância religiosa no Brasil ainda? Ou não? Ou é algo que está sendo supervalorizado? Esse foi meu primeiro tema de redação quando fiz, meu primeiro Enem. E a nota, Bruna, como foi? Existe sim, sim, muitos existem. Então, gente, é um tema, olha, 840, ótima nota, viu? Então, é um tema fácil de se falar. Gente, essa intolerância, o que a gente vê aí, pessoas batendo em outros, fez por experiência, né, Bruna? Mas vai dar certo. Então, pessoas que batem outras pessoas por ser de uma religião diferente, pessoas que discordam e brigam. Gente, existe. Isso aqui existe desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, desde a chegada deles. Beleza? Estava cursando o primeiro ano do ensino médio. Que bom. Já tirou a nota dessa, terceiro ano aí vai arrasar. Eu também vou fazer por experiência. Tomara que as notas sejam boas. Quando vocês tirarem 1.000, por favor, pelo menos me agradeça lá nas redes sociais, viu? Manda pelo menos um print para me ver, para ficar bem alegre. Tô brincando, gente, mas quando vocês forem recebendo as notas, pode ir mandando, que eu vou ficando bem feliz com isso. Oi. Minha felicidade é a nota de vocês. Quando a nota é lá em cima, já está mais do que pago as aulas de vocês. Então, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Pessoal, isso aqui está lá na competência 3. Ó. Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos. Para quê? Para a defesa do seu ponto de vista. Gente, para que vocês... Eu sei que não é o caso de vocês. Não, eu sei que vocês são bem para frente. Pelas conversas de vocês aí, eu sei que vocês são pessoas que acompanham jornais, vocês têm um posicionamento, vocês têm argumentos, vocês estão aqui para melhorar esses argumentos, pegar alguns macetes, algumas coisas. Mas, pessoal, para não confundir nada, é só ler esse nomezinho aqui, gente, proposta de redação. Está lá na proposta de vocês. Tá bom? Vamos adiante. Gente, chegamos à competência 1. Essa competência 1... Jefinho, como é que tá nosso horário aí, Jefinho? Eu só ver aqui o que vem depois, pronto. E o Jefinho se posicionar. Já são 8h16. Pronto, temos uma esticadinha de no máximo 15 minutos, tá bom? Pronto. É só para mim dar início essa competência 1 aqui. Beleza? Pronto, já tá militando mais, tá bom. Eu devia ter começado desde o primeiro ano. Pronto, gente. Pontos importantes. Hoje, como eu disse a vocês anteriormente,
Aí eu peço atenção a vocês aqui um pouquinho. Para aí o chat, só um pedacinho para a gente se ligar aqui. Gente, eu falei dessas competências por cima para vocês. E falei para vocês que nós íamos ver essas competências especificamente. Né? Digamos assim, ela mais enxuta. E é o que nós vamos fazer agora. Gente, a competência 1 diz assim: demonstrar o domínio da norma culta da língua portuguesa ou da língua escrita. Pronto. Como qualquer uma outra, vai do 0 ao 200 pontos. Gente, é fácil fechar a competência 1? Eu não vou dizer que é. Eu não vou dizer que é. Então, não é fácil fechar a competência 1. Mas por que, professor, tem que inventar muita coisa? Não. Você só apenas tem que falar e escrever corretamente. Só isso. Então, tem que ter esse cuidado na competência 1. Vamos ver o que pode e o que não pode. Quais os percalços que vocês enfrentam que derrubam, que já vi aí, ó. Raíssa colocou que é o ponto fraco dela. Érica Matheus também disse que é o ponto fraco dele. Gente, vamos saber onde é que nós estamos errando. Então, vamos saber onde é que vamos melhorar. Então, a competência 1, ela trata basicamente da construção, né, digamos assim, ortográfica do texto de vocês. Vamos lá. Ó, os dois erros, né, que eles acontecem na C1, que é na competência 1, é a estrutura sintática e desvio. Gente, a redação 200 pontos na competência 1 pode ter um erro de desvio e um erro de estrutura sintática. Então, eu ainda posso ter, ó, 2 erros na C1 e eu posso atingir 200 pontos. Entendido, gente? Quando penso em uma palavra e não sei como escrever corretamente, troco a palavra por outra, que tem o mesmo significado. Vamos, aí depende de vocês. Gente, falando de estrutura sintática, esse nome é familiar a vocês, ou não? É sim. Vocês já estudaram ou não orações? Valério está morrendo de fome. Gente, a estrutura sintática está onde? Ó, os períodos e as orações. Pessoal, são bem construídos e organizados? Gente, períodos e orações bem construídos e organizados. Estrutura sintática. Vou para os desvios. Quanto aos desvios, ó, diante do conjunto de texto apresentado. Por exemplo, diante do conjunto textual apresentado, o desvio. Gente, vamos lá. Um texto com 5 linhas. Eu tenho 3 desvios. É muito para o texto de 5 linhas? É. Agora, um texto de 20 linhas, 30 linhas, eu tenho apenas 3 desvios. É muita coisa? Não, não é muita coisa. Então, lembre que esses são os principais erros. O pessoal que trouxe aí a deixa, né? Que diz que muitas vezes se dá mal na competência 1, se dá mal na competência 1. Então, pronto. Ou vocês cometem erro de estrutura sintática, ou vocês cometem desvio. Vamos já saber quem é quem agora. Giovana colocou aí que ela de redação é muito top. Giovana, você me deixa feliz com essas palavras. Mas vamos lá. Gente, o que seria desvios? O que eu caracterizo como desvio dentro da minha redação? Vamos lá. Eu tenho, primeiro, desvio de convenção da escrita, eu tenho desvio gramatical, eu tenho de escolha de registro e eu tenho de escolha vocabular. Vamos por parte. Gente, desvio de convenção da escrita. Entra o quê nessa correção de vocês, professor? Ó, acentuação, ortografia, separação silábica. Gente, olha, separação silábica vocês começam a ver desde lá de quando vocês começam a ser alfabetizados. E a gente erra a separação silábica. Quando você vai translinear, passar de uma linha para outra, você não faz a separação silábica? Por exemplo, botar a palavra sempre e não cabe. Você coloca SEM, tracinho, na outra linha PRE. Não é assim que funciona?
Aí eu não sei o que dá na cabeça do indivíduo que coloca SE, tracinho, MPRE na frente. Eu não sei o que dá na cabeça dele, faz um negócio desse. Gente, eu vou dizer do jeito que eu disse para os meus alunos de 7º ano hoje. Se eu tiver dúvidas em separar as sílabas, ó, sabe o que você vai fazer? Coloca a mão embaixo do queixo e fale a palavra. Por exemplo, olha, casar. Toda vida que o seu queixo bater na mão é uma sílaba citada. De novo, tenho dúvida na separação silábica, professor. O que eu faço? Coloca a mão embaixo do queixo e fale a palavra que você tem dúvida. Às vezes que o seu queixo tocar na mão, é uma sílaba. Pode fazer o teste aí e me dizer. Então, acabou-se os problemas. Pronto. Deu certo, Edinardo? Ou não? Não? Sim, deu. Pronto. Mas deu certo, gente? Tá certo ou não dá? Pronto. Então, gente, se você colocar a mãozinha aqui, ó, embaixo do queixo e falar a palavra que você tem dúvida da divisão silábica, às vezes que seu queixo tocar na sua mão, aqui, ó, é uma sílaba. Diga aí quem estava com a mão levantada. Diga aí, Val. Eu ia pedir para você repetir, porque eu não tinha escutado, mas você já falou, obrigado. Viu? Pronto, é quando você colocou a mão aqui embaixo do queixo e fala a palavra que você tem dúvida da divisão silábica. Sempre que você falar uma sílaba, o seu queixo bate na mão. É uma sílaba. Beleza? Edinardo, como eu não pensei nisso antes. É a vivência, viu, Edinardo? O cara vai desenvolvendo algumas técnicas que tem que botar na cabeça dos alunos. Aí você vai botar na cabeça do aluno de 6º ano para ele aprender a divisão silábica. É a maneira mais fácil desse jeito. E o engraçado, Edinardo, sabe o que é? É na hora da prova, os meninos com a mão debaixo do quê? Tudo testando, sabe? Eu disse, pode testar, dá certo. Não tem erro. Vai de boa. Que é a translineação, gente. Ó, só vou chamar a atenção para as palavras com hífen. Então, se tem um hífen, a palavra e terminou aqui, então, ó, dividiu mesmo no hífen. Então, ó, hífenzinho no finalzinho e hífenzinho no início. Entendido, gente? Você pega uma palavra com hífen e chegou a divisão aqui, a translineação. Vou passar de uma linha para outra, mesmo no hífen. Então, vem um para cá e um para cá. Esse hífen aqui, ó, é da divisão silábica e esse hífen aqui pertence à palavra. Isso só acontece se for palavras com hífen. E a divisão, a translineação acontecer exatamente no canto do hífen. Só acontece dessa forma. Caso contrário, normal, só a translineação na frente e embaixo. Então, ó, uso do hífen e uso das letras maiúsculas e de letras minúsculas. Pessoal, não misture letra maiúscula de letras minúsculas. Não misture. Quem foi que falou da crase aí, hein? Fala aí de novo. Raíssa. Raíssa tem dificuldade em crase, Raíssa? Responda aí, você tem às vezes, pronto. Vou resolver o seu problema, Raíssa. Vá anotando aí, viu? Vá anotando aí os digamos assim, os bizu, né? A manha. Pessoal, para que você tenha dúvidas, pronto, vocês sabem como é que acontece a crase, né? A crase é a junção de um A preposição mais um A artigo. Esse artigo pertence a uma palavra feminina, não é assim? E essa preposição pertence a um verbo, não é assim? Por exemplo, fui à praia. Então, esse à praia é craseado? Ah, professor, eu não sei. Eu tenho dúvidas. Gente, melhor forma de você saber. A palavra que vier depois desse suposto A craseado, você faz o quê? Substitua por uma palavra masculina. Ao invés de você dizer assim, ó, fui à praia, coloque assim, ó, fui ao mercado. Gente, formou o quê, ó? Ao mercado.
Então, já tem um A, preposição. Então, esse A aqui, ele é craseado. Então, quando faz ao, é porque crase A. Quando faz o, não há crase. De novo, eu tenho dúvida se aquele A é craseado. Eu pego a palavra da frente, substituo por uma palavra masculina. Se formar ao, é porque tem crase. Se ficar só o, não tem crase. Pegou a dica? Tem chance de errar mais? É a mais fácil, gente. Essa daqui é a mais fácil das dicas. Não tem como errar. No caso, ele vai anteceder um verbo e uma palavra feminina. Não. Anteceder não, ele vem depois do verbo e antes da palavra feminina. Antes de verbo não tem crase. Viu, Raíssa? É regra, não tem crase antes de verbo. A crase só acontece depois de um verbo e antes de uma palavra feminina. É as únicas maneiras de acontecer uma crase. E se eu tenho o verbo, tenho o A e tenho a palavra feminina, mas eu tenho dúvida se esse A é craseado, eu substituo a palavra feminina por uma masculina. Se formar isso aqui, ó, é porque tem crase. Pode fazer aí, ó. Fui à praia. Tem crase. Por quê? Porque fui à praia. Quando eu boto fui ao mercado, ó, ao. Então, esse A pertence ao verbo ir e o outro A pertence à palavra praia, que é feminina. Então, para que isso não aconteça, eu pego aqui e jogo o acento indicativo de crase, que é o acento grave. Viu? Beleza, gente? Cuidado, viu, com o nome desse rapaz aqui. O nome desse acentozinho não é crase, viu? Não é crase. É grave. Acento grave. A crase é isso aqui, ó. Todinho. Então, o acentozinho é só grave. Beleza, Raíssa? Mas, olha, Raíssa, você me segue no Instagram? Pode repetir novamente, por favor, professor Ben? Ó, vamos lá. Edinardo, foi? Edinardo, digamos que você tem aqui um A e você não sabe se ele tem crase. Eu vou botar aqui, vou à praia. Só lembrando, ó, verbo, aqui supostamente um A craseado e aqui uma palavra feminina. Para saber se isso aqui tem crase, o que eu faço? Eu pego essa palavra feminina aqui, ó, e substituo por uma masculina. Mercado. Vou botar aqui, ó. Pronto. Mercado. Mercado é masculino? Sim. Qual é o artigo que acompanha o mercado? Não é o artigo O? E o que acompanha a praia não é o artigo A? Né? A praia, o mercado? Isso. Aí vamos aqui, ó. Vou à praia, não sei se tem crase. Aí vou para cá, ó. Vou ao mercado, ó. Ao. Pessoal, formou o ao, é porque esse azinho aqui é craseado se vir uma palavra feminina na frente. Por quê? Porque esse A pertence ao vou e o outro A pertence à palavra feminina. Então, se formar ao, porque crase A. Beleza? Entendeu, Dinardo? Entendi. Mas escuta só a questão da crase. Você só coloca ela quando a palavra seguinte ela é feminina. Como é? Diga de novo aí, Dinardo. Edinardo, tá me escutando? Bom, voltou agora, Edinardo, diga aí. Tá me ouvindo? Oh, agora estou. Pronto, a questão da crase, né? Vou à praia. No caso, a crase se coloca quando somente é em palavra feminina, quando ela está adiante. A crase, ela só acontece antes de palavra feminina e depois de verbo.
Só nesses casos. Perfeito, Bento. Ah, mas eu tenho a palavra masculina. Antes da masculina tem crase, só num caso específico. Só tem um caso específico que tem crase. Que é quando você tem essa questão, a moda de. Por exemplo, seu cabelo é a lá Ronaldinho Gaúcho, olha. A lá Ronaldinho Gaúcho. Aí esse A é craseado. É a moda Ronaldinho Gaúcho, beleza? Só nesse caso aí. Entendi. Beleza? Lembrei de um vídeo de um professor... Beleza, obrigado, Bento. Nada. Vou à praia, vou pra praia. Tem esse vídeo aí, eu gosto muito dele. Beleza? Então... Lembrei... Esse vou pra praia aí, eu lembrei de minha filhinha de 7 anos. Ela falou exatamente assim, né? Vou pra praia. Pra praia, eba! Então, gente, ó... Convenção da escrita. Está ligado exatamente à ortografia, acentuação, separação de sílaba, translineação. Essa translineação, gente, vocês conhecem como passar de uma linha para outra, viu? É a mesma coisa. Uso do hífen, letra maiúsculas e minúsculas. Não misture letras maiúsculas de minúsculas. Eu sei que tem aquelas pessoas que só escrevem maiúsculas e alguns disseram que só usar letra maiúscula vai tirar 0 na redação. Não tira, viu? Não tira. Beleza? Então, não misture. Quais os desvios gramaticais, gente? Ó, concordância verbal, concordância nominal, flexão dos verbos e nomes, regência verbal, tá aqui, ó. A regência verbal e regência nominal, pontuação, lindo, maravilhoso, colocação pronominal, crase e paralelismo. Isso é os erros ou os desvios gramaticais. Os de escolha de registro, gente. Verificar se há uso de registro informal ou marcas da oralidade. Citaram aí o pra praia. Eu vou pra praia. Gente, isso aqui nada mais é do que o uso da oralidade, o uso informal. Beleza? E de escolha vocabular, está aqui, ó. Observa-se, o vocabulário empregado é preciso. Pessoal, lembra dos... Acho que falaram aí, eu não sei quem foi. Falou um pouquinho sobre os sinônimos, viu? Cuidado com os sinônimos. Não é todo sinônimo que dá certo no lugar de toda palavra, viu? Ah, mas esse sinônimo tem que dar certo. Não, nem sempre. Nem sempre acontece isso. Às vezes não dá certo. Tá bom? Às vezes não dá certo. Então, o emprego de palavras, ou seja, se a palavra está selecionada, for usada no seu sentido correto, apropriado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, ó. O mas no lugar do mais. Ah, mas eu acertei a palavra. Acertou, mas você, ó, escolha vocabulário, você errou. Você usou um no canto do outro. Você não usou o seu sentido correto. Entendido, gente, essa diferençazinha? Até aí, tudo bem, gente? O que vocês me dizem? Tudo ok. Tudo ok? Jefinho já deu a deixa, gente. 8h35, já tirei o atraso de vocês. Espero que tenham gostado. Próxima aula a gente continua daqui, ó, tem até um para a gente fazer uma análisezinha aqui. A gente vai fazer... Vocês vão analisar comigo isso aqui, viu? Saber onde é que estão os erros. Vocês vão analisar comigo. Vocês vão ser corretor igual ao que eu sou das redações de vocês. Gente, então, espero ter ajudado. Quero a avaliação de vocês, se gostaram, se entenderam. No mais... Bento, sua aula, mais uma vez, foi top. Top. Olha a hora, Bento, já está me cobrando ali. E agora eu vou comer uma bacia de comer, porque eu não como em prato, não. Eita, Lé. Gente, muito obrigado pelos elogios da aula. Show de bola ter vocês comigo. Povo malha para comer, viu? É mesmo, viu? Show de bola ter vocês participarem. Bem. Você precisa ver a foto que Raimundo mandou do privado, viu? Olha, mais de 1.000 litros
Cara, vamos comer, moleque. Você também tá aí morrendo de fome. O chefe gosta muito de mim, sério. Meu nome é muito doce na boca dessa criatura, meu Deus. Igual o suco de abacaxi, viu? Vou lembrar assim. Vou ia botar Bob Esponja pra falar aqui com o Raimundo. Fala aí, Bob Esponja. O que foi, Raimundo? Não adiantou, não. Obrigado, Raíssa, pelos comentários aí. Ei, e vou já jantar de novo. Uma sopinha lá na casa da amiga. Olha, tá certo isso, Bob Esponja? Sim, porque ele precisa se alimentar. Raimundo tá